No vídeo de hoje do canal você vai saber quanto o Palmeiras gastou com o seu novo reforço, volante contratado do futebol dinamarquês. E Palmeiras e Santos disputando o centroavante David Washington, e te conta também sobre alguns alvos para a zaga que não avançaram no Palmeiras, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um oferecimento do Jorginho, a Ultimão foi divulgada na tarde dessa sexta-feira pelo Samir Carvalho. Só para lembrar que o Jorginho também foi sugerido ao Palmeiras. O Verdão quis buscar um pouco mais de informações, mas se espantou com a pedida salarial. O Flamengo ainda estabeleceu mais negociações, foi adiante nas tratativas, mas acabou meio que desistindo do acordo. E isso passa também pela percepção dos dirigentes do Fla de que o Jorginho está usando os times brasileiros para tentar meio que forçar o Arsenal a oferecer um novo contrato. E ele já conseguiu a possibilidade de prorrogação do seu vínculo por mais um ano. O atual contrato se encerra em junho e o Arsenal sinalizou com mais um ano de contrato, ou seja, até junho de 2026, com a manutenção do atual salário. Ele ganha por lá R$3.200.000 por mês. Bora mudar de assunto e falar sobre a disputa entre Palmeiras e Santos por David Washington. Atacante revelado no Santos e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Lá na Inglaterra ele tem bons números, mas no time sub-21 do Chelsea, na atual temporada, 13 jogos, 9 gols e 3 assistências. O David Washington quer sair do Chelsea para jogar com mais frequência por um time principal. Chelsea concorda com essa saída, mas prefere emprestá-lo para clubes europeus. A gente já está chegando no fim da janela na Europa, ela se encerra em 31 de janeiro e não há nenhum movimento muito próximo de ser concretizado. Diante disso, aumentam consideravelmente as chances de o Chelsea topar um empréstimo do David Washington para um clube brasileiro. O Palmeiras e o Santos são os maiores interessados. O Flamengo, antes de contratar o Juninho, também havia tentado fechar a aquisição desse jogador. Alguém super promissor de 19 anos de idade que dá hoje preferência à volta ao Santos. Se a opção for do David, ele vai preferir voltar à Vila Belmiro. E motivos não faltam. Primeiro porque ele considera o Santos a sua casa. Depois porque ele vislumbra a possibilidade de atuar ao lado do Neymar. Negociações entre Santos e Neymar estão fechadas. Resta apenas o acordo com o Al Hilal para que o martelo seja batido. Palmeiras busca um centroavante desde que o Endrick foi embora, na metade do ano passado vendido para o Real Madrid. A situação se tornou ainda mais grave a partir do momento em que o Flaco Lopes não decolou e que o Rony passou a treinar separado do restante do elenco por conta de todas as possibilidades de ser negociado. Só para completar o noticiário, eu quero falar que o Palmeiras está atrás de zagueiros para substituir o Vitor Reis. E as duas primeiras tentativas não funcionaram. O Verdão sondou o Getafe, da Espanha, por Omar Alderete. Esse é um zagueiro paraguaio da seleção. Ele forma a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Na seleção paraguaia tem mais moral até do que o Gustavo Gomes, só para vocês entenderem o tamanho desse defensor. Mas, como já havia acontecido com o Cruzeiro, que tentou a contratação do Alderete, o Palmeiras não conseguiu avançar em relação ao clube espanhol. Outro nome cogitado pelo Verdão foi de Igor Júlio. Zagueiro brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Brighton da Inglaterra. Esse cara surge no Red Bull, é vendido para o Salzburg, também da família Red Bull, depois vai para a Itália jogar na Fiorentina e foi comprado na temporada retrasada por 16 milhões de euros pelo Brighton. Mais titular do que reserva, o Brighton não tem a intenção de negociá-lo. Valentim Gomes, que também era alvo do Palmeiras, ou pelo menos foi sugerido ao Palmeiras, negociação acabou esfriando. Tudo porque ele tem negociações avançadas para jogar no futebol europeu. Bora falar quanto é que o Palmeiras gastou com o seu terceiro reforço. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Emiliano Martinez foi contratado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e meio de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 44 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 75% dos direitos econômicos desse jogador, que é uruguaio, tem 25 anos de idade e assina contrato até dezembro de 2029. Importante registrar a escadinha nos valores desse atleta, que pertencia ao Nacional do Uruguai e havia sido comprado pelo Red Bull Bragantino em 2021 por 3 milhões e 800 mil dólares. Pouco tempo depois, em 2022, foi para o Midland, da Dinamarca, por 5 milhões e 600 mil dólares, agora é comprado por 7 milhões e meio de dólares. Jogador que, na passagem pelo Red Bull em 2021, foi só discreto, 13 partidas em campo.
dá para dizer que ele não tem o mesmo nível A dos dois primeiros reforços do Palmeiras, do Facundo Torres, adquirido do futebol dos Estados Unidos, e também do Paulinho, comprado do Atlético Mineiro. De qualquer forma, já são 231 milhões de reais com reforços do Palmeiras para 2025. Estou me referindo aos 44 milhões do Emiliano Martinez, aos 72 milhões do Facundo Torres e aos 115 milhões de reais do Paulinho. Você acha boa a janela de transferências alviverde? Os espaços para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Palmeiras quer 2 jovens e 3 experientes, tá bom? Para fechar o elenco de zagueiros. Isso é uma informação minha aqui para vocês, mais uma, tá certo? Vamos lá, Paulo Sérgio, o Fabinho tá jogando bem, vai acabar ficando de escanteio. É uma preocupação. E aí vocês vão ter que questionar o Abel, né? Que fala que é tão injusto com o Fabinho e tá contratando mais jogador para a posição do cara, entendeu? Enfim, vamos lá. Deixa eu conversar com vocês aqui e explicar essa história do Emiliano Martinez. E pessoal do Superchat, eu vou colocar só o primeiro para dar aquele estímulo aqui, ó. O Marcos deixou em 90 e o Pedro Alves, como sempre, com 27,90. Será que está tendo mais negociações em sigilo? Negociações em sigilo, todas no Palmeiras são, tá? Algumas acabam vazando, outras não, mas com certeza sim. O elenco, meu caro Pedro Alves, não está e está bem longe de ser fechado, tá bom? Isso, pode confiar nessa minha informação por aqui. Então, eu vou ler o restante, vão mandando os superchats de vocês, vão tirando as suas dúvidas, coloque as suas indignações ou então as suas positividades, mas principalmente coloque nos likes, tá? No like é sempre mais importante, tá bom? Para que cada vez mais a live se impulsione, tenha mais audiência, que vocês tenham mais com quem trocar ideia e principalmente o canal cresce mais. Eu agradeço muito essa força-tarefa. E se inscreva, hein? Se você não está inscrito aqui, por favor, se inscreva aqui no canal do Facincani, tá bom? Gente, o que eu ouvi hoje à tarde sobre valores é de que o Palmeiras pagou 5 milhões de euros, mais bônus que podem chegar aos tais 7 milhões e meio, tá? Isso é o que eu apurei da minha parte. 5 de euros mais bônus. Se tem outra informação, aí cada um vai em busca da sua. Aqui eu tenho. E com quem recentemente me bateu muita coisa importante em relação a Palmeiras, essas informações, entendeu? É que o Palmeiras pagou 5 milhões, tá bom? Agora, algo que me chega aqui também é o seguinte, tá? Mais duas para vocês aqui. E uma delas, de verdade... Aliás, as duas, viu? Vou ser bem sincero, são duas informações aqui que... exclusivas. Vou até colocar aqui para vocês, como as coisas mudam aqui. Vou colocar um plantão aqui para vocês. Como lá na placar aqui, tem um banner de plantão aqui, ó. Ponto. Atenção, plantão do Verdão, tá? São duas informações. O Palmeiras perdeu completamente as esperanças do Andreas Pereira, tá? É o que eu falei para vocês e tenho dito sempre, há pelo menos 2 semanas. Para começar, são 3 de largada, tá? Depois eu vou falar do Emiliano, porque agora chegou aqui mesmo. Palmeiras segue naquele aguardo mais para não vir a público e chancelar outro mico que foi se enfiar numa novela em que era muito difícil de se concretizar e vai, obviamente, gerar muita repercussão negativa da torcida do que qualquer outra coisa. Mas a esperança é 0 e agora somente se o Fulham quiser fazer negócio. Ou seja, é ainda mais um milagre. Como eu tenho batido na tecla desde o começo de janeiro. O Fulham não quer vender, o Fulham não abriu negociação e todas as respostas que o Fulham deu ao Palmeiras foram não. Então, segue a mesma, tá? Outras duas aqui. Ryan do Vasco. Jogador de 18 anos. Essa me chama muito a atenção. De verdade, eu vi poucos jogos desse garoto. Não vi nada
nada que me chamasse a atenção. Porém, o Palmeiras está em conversas com o Vasco para tentar desenrolar essa história. Tá? Então, essa é uma informação aqui, canal do Facincani. Ryan, do Vasco. Tá? Palmeiras está em conversas com o Vasco para tentar desenrolar essa história. Sinceramente, tá? É um jogador de 18 anos que eu vi muito pouco dele na temporada passada. Não me chamou a atenção necessária. Não vi nada demais. Lembrando que o Palmeiras tem na base, e já subindo agora, Luigi e o Thales. Precisa de mais um jovem, promissor, de 18 anos, sendo que a necessidade é que o Palmeiras traga um centroavante experiente, ou um meia barra ponta esquerda experiente que resolva. É por isso que eu falo que a diretoria do Palmeiras está batendo cabeça, mas assim, tá pior que carrinho de bate-bate da época do Play Center. Tá? Outro nome que o Palmeiras está conversando, e a palavra que foi usada exatamente aqui na mensagem para mim, tá? Exatamente aqui na mensagem para mim. Ó, as duas mensagens que chegaram aqui, tá? As duas mensagens que chegaram aqui, tá? Vou até levantar aqui para não dar problema. O Palmeiras quer e sabe que os valores são altos, o ponteiro que joga aqui no futebol brasileiro, tá? Joga pelos dois lados, principalmente do lado esquerdo do campo. Wanderson, do Internacional, tá? Além de Ryan do Vasco, Wanderson. Mas a palavra que foi usada sobre... Tá complicado. Ou seja, Palmeiras sabe que o Internacional, claro, vai fazer jogo duro por um dos seus principais jogadores de elenco, tá? O Wanderson tem 30 anos, tá? 30 anos, é um jogador já experiente. O Wanderson é titular do Internacional e, obviamente, que o Inter na Libertadores não vai querer se desfazer de um de seus principais jogadores, tá? Então, senhoras e senhores, o Palmeiras busca essa contratação, lembrando que ao final da temporada passada, o Wanderson perdeu espaço para o Wesley, tá? Perdeu espaço para o Wesley na equipe do Inter. Então, é um jogador importante do elenco, é tido como uma espécie de um 12º jogador do Inter, tá? Mas ele perdeu a posição para o Wesley, justamente porque ele é um ponta pela esquerda. Então, são esses dois nomes que o Palmeiras agora prospecta para o setor ofensivo. Ryan do Vasco e o Wanderson do Inter, que na temporada passada teve 10 participações em gols em 43 jogos. É muito baixo. Na temporada em que ele foi titular absoluto, 23, ele teve 18 participações em 61 jogos. É razoável. E na temporada 22, quando ele volta, né, para o futebol brasileiro, vindo do Krasnodar da Rússia, ele fez 10 participações em 32 jogos. Também nada demais. O Wanderson é um bom jogador? É um bom jogador. Não é nada que brilhe os meus olhos. Então, por isso que eu falo que o Palmeiras está perdido, tá? Então, repito para vocês aqui. O Palmeiras quer a contratação do Wanderson, até por causa dessa perda de espaço no Inter, mas o Inter não abre mão, o Roger gosta do jogador e o tem como uma espécie de um 12º atleta no elenco, como a primeira válvula de escape do ataque
que hoje é formado por Ener Valencia, pelo Wesley, enfim, por esses caras que ali à frente habitam o setor ofensivo do Internacional. Pode até jogar juntos, porque o Wanderson faz ponta direita e esquerda. Mas, por causa dessa dificuldade do Internacional, de não querer se desfazer do jogador e perder atletas minimamente importantes para 2025 e ano de Libertadores, a negociação, como vocês leram aqui que eu recebi, é o tá complicado. Assim como o Palmeiras conversa com o Vasco por esse jogador de 18 anos chamado Ryan, tá? De verdade. São dois nomes que, para mim, não mudam o dólar do qual o Palmeiras precisa, tá? Não mudam o dólar. Lembrando que o Ryan, ele joga como atacante, pode fazer, claro, as duas beiradas, mas ele é mais um segundo atacante, não é centroavante. Temporada passada, claro, ainda muito jovem, 2 golzinhos marcados com uma assistência. Ele arrebentou no sub-17 do Vasco, quando fez quase 30 gols numa temporada para 34 jogos. Mas sub-17. Não estamos falando de profissional. Já jogou com a seleção, de base, campeão sul-americano sub-17, enfim. Claro que é o que eu coloquei muito bem. Ele é promissor. Mas por hora não me saltou aos olhos. Não me saltou aos olhos. Tá? Ele não foi titular absoluto do Vasco na temporada passada. É mais um garoto que está tentando um lugarzinho dele ao sol. Pode ser, quem sabe, neste ano de 2025 que ele possa ter mais chance. Até agora não entrou em campo com o Vasco, porque o Vasco não colocou seus principais jogadores ainda, ou pelo menos o Ryan não jogou com a camisa do Vasco. Aliás, ontem o Vasco começou a soltar um pouquinho do elenco, né? Que vai ter o comando do Carille. Então, são esses 2 jogadores, mais a novela do Andréas, que eu estou atualizando aquilo que eu já estava afirmando para vocês, de que o Palmeiras tem um radar. Então, quando perguntarem ao Palmeiras, tá, negociação sigilosa, 2 aí que eu estou informando a vocês, tá bom? Já podem ser confirmadas aí pelos lugares. Mas depois forem confirmadas pelos lugares, por gentileza, né? Não venham falar que, informado primeiro pelo fulano e depois pelo ciclano ali confirmado, né? Já sabem como é que funciona aqui o canal do Facincani, porque o canal do Facincani dá créditos necessários, como, por exemplo, na contratação do Emiliano Martinez, que esta foi informada em primeira mão e não por outros ali, pelo portal chamado Nosso Palestra. Fala, torcedor alviverde. O Palmeiras acaba de oficializar mais uma grande contratação para a temporada de 2025. O volante uruguaio Emiliano Martinez foi anunciado como novo reforço do Verdão. Ele chega para preencher uma lacuna importante no meio-campo e promete agregar muito ao elenco. Quer saber todos os detalhes dessa negociação e o que esperar do jogador? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muita informação boa por aí. O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira a contratação do volante uruguaio Emiliano Martinez, de 25 anos, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O Verdão desembolsou 7,5 milhões de dólares, cerca de 44 milhões de reais na cotação atual, por 75% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o contrato assinado é válido até dezembro de 2029, o que demonstra a confiança do clube em seu potencial a longo prazo. O uruguaio desembarcou em São Paulo nesta semana e, após ser aprovado nos exames médicos, foi oficialmente anunciado como o terceiro reforço do Verdão para 2025. Antes dele, o clube já havia fechado com os atacantes Facundo Torres e Paulinho, que estão regularizados e prontos para atuar. A chegada de Emiliano Martinez acontece para suprir a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação por Paulinho no final do ano passado. Apesar de o uruguaio ser a principal opção para a posição, o Palmeiras ainda mantém conversas com Andréas Pereira, o que pode indicar mais novidades no meio-campo em breve. O departamento de futebol do Palmeiras acredita que Emiliano é uma peça versátil. Ele pode atuar tanto como primeiro volante, responsável pela marcação, quanto como segundo volante, com mais liberdade para avançar. No entanto, ele deve ser utilizado principalmente como uma alternativa a Aníbal Moreno, que ocupa uma posição mais defensiva no meio-campo. Nascido no Uruguai, Emiliano Martinez foi revelado pelo Nacional, clube tradicional do seu país. Ele já tem experiência no futebol brasileiro, pois jogou pelo Red Bull Bragantino antes de se transferir para o Midtjylland, onde passou 3 temporadas. Na Dinamarca, Martinez se destacou pela regularidade e pela qualidade em transições de jogo,
o que chamou a atenção do técnico Marcelo Bielsa, que passou a convocá-lo para a seleção uruguaia. Agora, ele chega ao Palmeiras com o desafio de manter esse nível de desempenho e conquistar o coração da torcida alviverde. A contratação de Emiliano Martínez reforça o objetivo do Palmeiras de montar um elenco competitivo para 2025. Com a saída de peças importantes, o clube tem investido em jogadores de qualidade e com potencial para crescer ainda mais. A vinda de Martínez também fortalece o meio-campo e aumenta as opções do técnico para diferentes esquemas táticos. A torcida está empolgada e as expectativas são altas. Será que Emiliano vai cair nas graças da torcida e se tornar peça-chave no meio-campo? É o que todos esperamos ver nos próximos jogos. E aí, torcedor, o que achou dessa contratação? Emiliano Martínez foi uma boa escolha para o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Verdão. Até a próxima, e avante, palestra!